Boa noite, que coisa boa estarmos juntos mais um domingo, que bênção você estar conosco, que alegria saber que mesmo na sua casa você está separando esse tempo para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, para ouvir a sua palavra, aquecer o seu coração, restaurar a sua fé e produzir sobre si mesmo a esperança da vida eterna. Olha que coisa boa, por isso eu lhe convido agora, recline a sua cabeça, vamos orar juntos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia que Tu fizeste. Obrigado por todas as Tuas misericórdias, pelo Teu amor, pela Tua graça. Ó Deus, nós, para chegarmos diante de um Deus tão santo e poderoso quanto Tu és, nós não podemos chegar diante de Ti sem reconhecer em nós os nossos pecados. Por isso, ó Deus, queremos Te glorificar. Queremos bendizer o Teu nome, queremos Te adorar, dizer que Tu és lindo, belo em todas as Tuas atitudes, Pai. Tu és misericordioso e bondoso, cheio de compaixão. A nós cabe agora reconhecer os nossos pecados, as mentiras que fizemos ao longo dessa semana, os pensamentos maus que trouxemos, ó Deus, aos nossos lábios, ó Pai, que muitas das vezes pecaram falando coisas, ó Deus, prometendo coisas que não conseguiríamos fazer. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa o pecado do Teu povo, que nessa noite, ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, bendizendo a Ti, unicamente a Ti, para que, Senhor, os nossos pecados, sendo perdoados, esse culto de adoração a Ti seja perfeito, chegue ao Teu trono, chegue às Tuas narinas, de forma agradável a Ti. Por isso, nos abençoe, nos dê um culto agradável a Ti. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda queremos ter esperança nesse mundo e diante das coisas que nós temos vivido. E a nossa esperança é o Senhor. Esse nome tão precioso, o nome de Jesus, que acalma a tempestade, que acalma o mar bravio, que dá vida a quem não tem vida, que ressuscita o morto, que cura o enfermo e que tira aquele que está no mais profundo abismo e traz para cima para respirar novamente. É a Ti que nós dedicamos a nossa adoração nesse tempo. E nós iremos cantar essa canção agora. E que possa ser uma oração na sua vida. E que possa ser uma oração ao Senhor Jesus. Você pode orar junto conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Isso é fé. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és Se a tempestade vir, Ele acalma. me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terminar assim? Que bênção! Estamos ainda prestando culto ao Senhor e você agora vai atentar à leitura da palavra de Deus que nós designamos como o introito bíblico dessa noite. Diz assim no Salmo 128: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que Deus o abençoe. Todos juntos? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há Deus igual ao nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Das cinzas nos fez ressurgir. Não há Deus igual ao nosso Deus. Deus, tu és grande, és majestoso, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus,
fazemos habitualmente, queremos lhe convidar a trazer ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como forma de fidelidade. Quando nós trazemos o dízimo e a oferta ao Senhor, é porque Ele primeiro nos concedeu. Nós só podemos trazer a Ele se Ele nos der primeiro. Então você está trazendo de volta ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, aquilo que o seu coração deseja ofertar em gratidão a Deus, porque Ele fez algo de especial, algo específico à sua vida. Olha que bênção poder testemunhar disso e ser grato a Deus, e a gratidão do povo de Israel e nossa gratidão como cristãos também é dessa forma, trazendo ao Senhor dízimos e ofertas. Que Deus abençoe esse momento. Você está vendo na TV agora, na sua tela, o QR Code, os dados da igreja, para que você possa fazer o TED, o Pix, ou usar, inclusive, cartão de débito e crédito, se você quiser. Fale conosco na igreja, que nós podemos mandar isso para você utilizar via link, tá? Que Deus o abençoe e dê prosperidade à sua vida por isso. Agora, nós vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo teu povo, que com fidelidade tem trazido dízimos e ofertas à tua casa. Nós, ó Deus, reconhecemos que só acontece isso, porque antes de tudo, tu nos concede. És tu que enche a nossa despensa, és tu, ó Deus, que faz com que o nosso emprego renda frutos, o salário seja multiplicado, as nossas dívidas sejam pagas. Tudo isso, ó Deus, nós sabemos que vem de Ti. Por isso, continua abençoando o Teu povo. Revela àqueles que podem fazer o porquê de fazerem, para engrandecer o Teu nome, para Te reconhecerem como Senhor das suas vidas financeiras. Por isso, tem misericórdia do Teu povo. Concede à Tua igreja a sabedoria para lidar com esses valores, para que possamos fazer a Tua obra, alcançar, ó Deus, a ampliação do Teu reino. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos no momento em que separamos para orar ao Senhor. Trazer ao Senhor gratidão, mas também clamor. Entendemos que o Deus ao qual servimos é o Senhor da vida. Nada foge ao seu controle. Inclusive essa pandemia e os danos que ela está causando. Os riscos que os nossos amigos e parentes estão sofrendo. É muito grande. Por isso, eu queria fazer uma oração por cada uma dessas pessoas. Sabemos que a irmã Deise precisa de cuidados médicos, mas sabemos que o fio de vida, quem está segurando é o Senhor. Isso está acontecendo não apenas com ela, mas com várias outras pessoas. Estamos vendo pessoas que estão vivendo dores por causa do luto, da perda de pessoas amadas. Estamos vendo pessoas que estão iniciando um processo com o vírus e tantas outras doenças que continuam a existir no nosso meio. Nós, nesse momento, queremos buscar no Senhor o auxílio, que só Ele pode nos conceder. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu mover. Sabemos, ó Pai, que não se movimenta um fio de cabelo da nossa cabeça se não houver uma ordem Tua. Por isso, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Queremos, ó Pai, reconhecer como Teus servos o pecado que habita em nós, para que, Senhor, nós venhamos a transtornar em nós, ó Pai, todos os erros que temos cometido, para que, Senhor dos céus, Tu olhe para cada um de nós e veja que o pecado que temos estão sendo reconhecidos, ó Deus, estamos nos arrependendo deles, para que, Senhor, a Tua mão poderosa dê ordem, Senhor, para que cesse a maldição que está sobre a nação brasileira, sobre os hospitais, ó Deus, sobre a população mundial, Senhor. Ó Deus, nós clamamos diante de Ti, ser misericordioso com aqueles a quem amamos, com aqueles, ó Deus, a quem queremos tão bem, que queremos que sejam restaurados. Diante disso, Senhor, Tu sabes, ó Pai, tantas pessoas que estão internadas nas UTIs dos hospitais públicos e particulares. Colocamos, ó Deus, a irmã Deise, Senhor,
pastor Hamilton, que está acompanhando, ó Deus, a irmã Deise, Senhor, aquela doutora, Senhor, ó Deus, tem misericórdia dela, tem misericórdia de todos os outros irmãos que estão nas UTIs desse estado, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, visita-os, dá ordem aos teus anjos a favor dessas pessoas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que uma ordem, um desejo teu, todos eles seriam curados, Pai. Senhor, nós sabemos que existe necessidade de liberação de leitos. Abençoa para que, sendo eles curados, os leitos estejam disponíveis para outras pessoas e essas pessoas sejam também curadas, ó Pai. Ó Deus, revela a tua mão misericordiosa sobre nós. Existe entre nós, ó Deus, também tantas pessoas adoentadas, Senhor, por viroses, ó Deus, o próprio vírus, Senhor, da pandemia. Ó Deus, tem misericórdia. Cuida dessas pessoas para que não entrem em nenhum estado grave das suas vidas, Senhor, da saúde, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, cessa, ó Deus, o efeito da doença, Senhor. Tira as sequelas do meio do teu povo, para que, ó Deus, andemos em retidão. Tira as dores, Senhor. Tira, Senhor amado, as influências que existem por causa dessa doença da vida, questões emocionais, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Cuida também, ó Deus, daqueles que têm outros problemas de saúde e estão internados, ó Deus, cheios de medo, ó Pai, de pegarem a doença e terem, Senhor amado, por causa de suas comorbidades, ó Deus, o risco de vida. Ó Deus, tem misericórdia. Sê, ó Deus, misericordioso e bondoso. Estende a tua mão, dá ordem aos teus anjos a favor do teu povo. É o que nós lhe pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quem nos poderá salvar e os pecados se limpar, toda a escuridão cessar com sua luz? Quem pode nos restaurar? Quem pode nos libertar? Quem nos traz a salvação em suas mãos? O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder. Deus nos concedeu restaurando os corações. Temos hoje o seu amor e salvação. Quando a vida aqui finda e o seu rosto contemplar, não existirá
O seu sangue tem poder, vem libertação, prazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder, trouxe redenção. O seu sangue tem Vamos agora dar continuidade ao culto, adorando ao Senhor na audição da mensagem que Ele nos trouxe ao coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, versículos 12 a 19. Mateus 11, versículos 12 a 19. Acompanhe-nos agora. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, João, esse é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que Tu representas nas nossas vidas. Que nessa noite, ó Deus, possamos compreender melhor o que significa fazer parte do Teu reino. Que essa noite, ó Deus, tenhamos, ó Pai, esse momento de despertar de quem nós somos e do que precisamos fazer para Te conhecer melhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Deus amado, de tudo aquilo que pode nos tirar a atenção da Tua palavra. E nos dê, ó Deus, nessa noite, o reconhecer a Ti como Senhor das nossas vidas, fortalecendo os nossos vínculos contigo. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bênção! Vamos falar de um reino tomado à força, o reino dos céus. Vamos falar desse homem chamado João Batista, o profeta mais importante, segundo o próprio Jesus. Disse que não havia profeta maior que João Batista. O contexto é esse. Jesus, na sua segunda viagem, depois de ter passado por Cafarnaum, curado o servo do centurião, depois de ter passado por Naim, curado o filho da viúva, restaurado a vida dele, ele que estava no caixão, e Jesus o tocou e falou, levanta. E esse jovem se sentou no caixão e ali começou a conversar, e a morte que fazia parte da vida daquele povo já não era mais uma realidade. Aquela mulher triste e abatida, porque além de ser viúva e estava perdendo o seu único filho, voltou a ter alegria. Então nós vemos um Jesus que restaura a alegria, um Jesus que cura, que liberta, que ressuscita. Então nós estamos dentro de um contexto hoje que precisamos trazer a nossa fé de volta, recuperar, fortalecê-la, não nos permitir ser fracos ou frágeis diante de problemas que aconteçam na nossa vida. Quando falamos de um reino tomado à força, esse reino deve habitar no teu coração. Por que isso? Vamos entender. Quando nós falamos desse contexto, falamos, além do contexto da viagem de Cristo, vamos falar do contexto maior. Israel estava dominada por Roma. Israel era uma nação
forte, grande, mas que diante dos problemas, e sempre é alguma coisa que acontece na história do povo, o povo deixa de reconhecer os seus pecados, deixa de olhar para Deus como Senhor das suas vidas e se fragiliza. E aí Deus traz como uma forma de chamar a atenção, de puxar as orelhas, de dar uma disciplina no seu povo. Vai lá e permite que o povo perca as guerras. E aí eles são levados a vivenciar uma vida de submissão a outros povos. E isso é uma ação misericordiosa de Deus para que o povo desperte e olhe, eu tenho um Deus que pode resolver essas questões. Eu posso sair dessa situação de servidão. Esse era o contexto que Jesus estava. E em volta de Jesus, para que você entenda, ele estava com as prostitutas, os publicanos, que eram os cobradores de imposto, estava com os pecadores que eram declaradamente pecadores, não aqueles que tinham roupinhas bonitas e arrumadas e se achavam limpos e puros, mas aqueles que todos sabiam do seu pecado, mas que olharam para Cristo e viram em Cristo alguém que podia restaurar as suas vidas. Então, esse é o contexto. Quando os discípulos de João foram conversar com Jesus nesse ambiente em que nós estamos falando, eles chegaram e falaram, Senhor, nós somos servos de João Batista, mas ele nos mandou perguntar, és tu o que havia de vir ou devíamos esperar por outro? E Jesus fala, diga a eles que os cegos estão vendo, os doentes estão sendo curados. Olha que palavra bonita. Diga a João que tudo aquilo que ele esperava que o Salvador fizesse, que o Cristo fizesse, está acontecendo. Essa é uma evidência. E aí ele falou assim, podem voltar e dizer isso. E continuou a falar aos discípulos dele e à multidão que estava à sua frente. E quando ele faz isso, ele faz com uma intenção. Ele começa a elogiar João. Não há nenhum outro profeta maior do que João. Esse é o Elias, aquele que havia de vir e anunciar a vinda do Salvador. Ele já fez o seu papel e agora eu estou aqui. Esse é o texto que Jesus estava dizendo. Mas ele começou a falar, como vocês vão entender isso? Olha como é o coração do homem. E aí ele começa a falar, ao que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Esses grupos que Jesus estava convivendo ali eram grupos que precisavam da ajuda de Cristo. Era um público que fazia parte daquele momento do reino, daquele momento em que a força e a necessidade que aquelas pessoas expressavam era muito grande. Imagine o que havia no coração das prostitutas, dos pecadores e dos republicanos. Haviam pecados. E Jesus estava ali para dizer a eles, vocês são aqueles que precisam alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus, esse reino que vocês precisam, é preciso de força para chegar até ele. É tomado por força, por muita garra, por desejo de alcançar. E é esse o sentido da mensagem de hoje. Nós estamos falando de um reino tomado à força. Não é o reino de Israel, é o reino dos céus. Da vida eterna, da confiança em Deus, que perdoa pecados. E por que, então, que ele é tomado à força? Não é tão simples dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Jesus, tu és o meu Deus. Tão simples falar isso. Pastor, não devia pensar de outro jeito. É simples e fácil. Não é exatamente assim. Quando nós lemos o texto bíblico e entendemos que esse público, em especial, estavam tão acostumados a pecar, estavam tão acostumados à prática do erro, e eles teriam que vencer a si mesmos nessa luta pelo reino de Deus. Porque o que Jesus estava dizendo é, eu não quero vocês pecadores como vocês eram. Eu quero que vocês se libertem dos vossos pecados. Sabe aqueles pecados habituais das prostitutas? Sabe o pecado habitual dos publicanos? Sabe o pecado habitual de cada um dos grandes pecadores que estavam à volta de Cristo? Todos eles sabiam. Era evidente, havia um cheiro de pecado no ar. E Jesus olha para cada um deles e diz, é necessário força, garra,
para poder vencer os pecados que vocês cometem, para poder vencer e transpor cada um desses erros. Jesus fala desse reino tomado à força, a dificuldade que era. Não imagine que deveriam fazer rebeliões externas, mas deveriam causar remorsos e transformação, até gerar arrependimento pleno dentro de si. Jesus estava falando para um público pecador, que precisava reconhecer os seus erros, que precisava ver em Cristo oportunidade de vida, que precisava olhar para Cristo e dizer: esse é o Deus que me perdoa, esse é o Deus que veio à terra para alcançar o meu coração, esse é o Deus que olha para mim e, mesmo sabendo quem eu sou, continua lançando palavras de misericórdia e perdão. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não consigo ler um texto desse e não imaginar Jesus olhando para as prostitutas, para aqueles homens todos cheios de pecado, mas trazendo sobre eles compaixão, trazendo sobre eles um olhar de caridade, de misericórdia, de desejo de perdoar, de clamar a cada um deles: arrependam-se dos seus pecados, abram mão dos pecados habituais que vocês têm, venham para perto de mim, lancem o vosso fardo sobre mim, para que eu possa dar o meu fardo a vocês, que é leve e suave. Quando nós olhamos, e aí eu quero agora ler contigo Gálatas 5,19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Tudo isso que nós estamos falando fazia parte do habitual daqueles homens, faz parte do habitual de nós enquanto pecadores. Somos, muitas das vezes, envolvidos com pecados, às vezes pecados habituais nossos. A mentira, a traição às pessoas no sentido de trair em alguma atitude, e a traição por trair com outra pessoa. Tantos pecados envolvem a vida das pessoas da nossa sociedade. Aquelas pessoas que não conhecem Cristo, entender isso e se libertar é literalmente uma libertação. Elas se sentem livres para vivenciar aquilo que Cristo fala do seu reino, que é de liberdade e plenitude. Mas quando nós falamos isso a uma pessoa crente, você fala: pastor, mas eu já reconheci o Senhor como Senhor, Jesus como Senhor da minha vida, e agora eu ainda tenho que mudar? A minha grande dúvida é se nós verdadeiramente nos convertemos por completo, ou se há ainda em nós algum pedaço de nós que precisa ser restaurado, precisa ser reconhecido. Será que não há em nós um pecadinho guardado, escondido, aquele que nós sabemos que ninguém pode descobrir, porque estão tão protegidos? A luta interior para cada um de nós é gigantesca. Essa luta interior é, muitas das vezes, para não permitir que os outros saibam. E eu entendo isso. Mas o mais importante é que você lute para que isso seja retirado da sua vida, para que você possa ter a paz no teu coração, para continuar se seguindo de forma tão correta no reino de Deus. É muito difícil lutarmos. É muito difícil lutarmos contra pecados habituais nossos. E o que nós estamos falando é que esse reino é tomado à força. Não é lutar contra alguém, mas lutar contra desejos impuros, contra tudo aquilo que nos tenta. Se falássemos de uma pessoa que usou drogas em algum momento, ela é tendenciosa a ser tentada, num momento de crise, a querer usar drogas, porque alivia o peso. Se nós estamos tendo algum problema e precisamos mentir, mesmo que digamos, isso é uma mentirinha branca, é um pecado pequeno, mas na realidade eu vou produzir algo bom. Pare para analisar. Será que Deus se agradaria disso?
Eu não quero ser puritano absolutamente falando sobre isso, mas eu quero que você entenda que você hoje carrega Cristo no seu coração. E você precisa lutar com todas as suas forças para vencer o pecado que habita dentro do teu coração. É um grande desafio para cada um de nós. Mas Jesus fala que nós venceríamos, mas temos que ter garra, força. Entender que Cristo estava falando do seu reino. Um reino que precisa ser tomado, que precisa ter desejo. Não falamos dessa vida cristã devassa que muitos vivem hoje, sem se preocupar se aquilo agrada ou não ao Deus ao qual serve. E às vezes nem lembra que serve a Deus, mas se pergunta para ele e fala assim, você é cristão? Você é de qual religião? E a pessoa fala, eu sou evangélico, me converti em tanto tempo. E aí começamos a falar de uma expectativa, de uma experiência cristã de vida, tão distante da prática, porque está distante, porque ela acabou no momento em que você se batizou ou depois de uma frustração que você teve com alguém. O que nos dá a sensação de fragilidade da nossa fé. Porque se uma pessoa é suficiente para nos tirar do caminho do que Cristo quer para as nossas vidas, pare para analisar. Será que um problema ou alguém lançando algum julgamento, alguma coisa sobre mim, é suficiente para eu deixar de ir à igreja e adorar a Deus, que é a principal razão da minha vida? Eu não consigo entender isso como uma fé cristã santa e sadia. Você não coloque a culpa nos homens, não coloque o julgamento sobre os homens. Olha para dentro de você e fale, Senhor, eu fui frágil, eu deveria ter sido forte, lutado pelo teu reino. Eu deveria continuar prestando culto a ti, adorando o teu nome, porque a razão da minha fé és tu. Não são as outras pessoas. Não é o que dizem de mim. O que mais me importa no reino de Deus é o que Jesus pensa de mim. O que ele pensa a meu respeito quando eu estou sozinho no meu quarto orando, buscando ao Senhor, mas também quando eu estou no meio da rua e erro, cometo um pecado por alguma razão. E eu falo, Senhor, me perdoa. Eu não queria macular o teu reino, não queria macular pessoas. É tomado à força, porque eu preciso lutar contra o ego, contra a arrogância que habita em mim. É tomado à força, porque eu preciso lutar pela minha salvação. Eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. Eu preciso que ao chegar nos céus o Senhor fale, venha, entre, esse é o reino. Tome assento nesse lugar, porque hoje teremos as bodas do Cordeiro e você é convidado a estar conosco. Quando olhamos isso, olha que bênção, saber que precisamos lutar. Mas Jesus continua e fala de uma coisa ao que ele fala. Essa nação, essa geração de hoje, ela é comparada a crianças que ficam nas praças batendo palmas e falando, dancem, cantem, agora está na hora de chorar, simulem o choro. Jesus fala da meninice das ações dos judeus, mas também das nossas meninices. Jesus fala que, apesar de João Batista demonstrar santidade, ter humildade, não tocar no vinho, ele era dito endemoniado. E a Jesus eles falavam, como Jesus anda com os pobres, andam com os pecadores, ele bebe vinho, ele é beberrão e comilão. Para você ver como o coração do homem é mau. Quando você olha a história de Jesus, ele é um homem sem pecados, que amou ao próximo, que teve uma comunhão com Deus maravilhosa, por isso que ele é nosso modelo de relação com Deus. E ele lida com tudo isso de forma muito clara. Ele diz essa parábola para que aqueles que o estavam ouvindo, aquela multidão, pudessem olhar para dentro de si e falar, como nós somos infantis. Nós somos convidados a olhar o reino de Deus com seriedade, deixar zombarias e meninice de lado. Quando nós
queremos esconder os nossos pecados. Olha a infantilidade que temos. Achamos que pelo fato de pecarmos escondidos, Deus não sabe dos nossos pecados. Queria te dar uma notícia. Mesmo que você estivesse no fundo de um abismo, o Senhor Jesus te enxerga com a claridade da luz do dia. Então você não consegue esconder os seus pecados dele. Então, hoje é uma noite de restauração da nossa alma. Nós estamos num culto virtual. Você está dentro da sua casa. Não zombe de Deus achando que ele não conhece os seus pecados. Não lide com Deus como se ele fosse um boneco em que você pode manipulá-lo da forma que quiser. Jesus olhou para aquela geração e falou: vocês são frágeis, são meninos, porque acham que a vida é uma brincadeira. Jesus falou isso da mesma forma que estava falando da necessidade de que o reino de Deus fosse buscado com seriedade, com garra, com força, com desejo de alcançar. Quando estamos no culto adorando ao Senhor, o fazemos porque queremos adorá-lo, bendizer o seu nome, porque entendemos que o culto é um lugar onde nós expressamos a adoração a Ele. Mas Ele também responde com palavras dos hinos que engrandecem o nome dEle e respondem a tantas questões. Quando nós cantamos, quando nós ouvimos a palavra, tudo isso fortalece o nosso coração. Tudo isso nos dá a capacidade de amadurecermos. Precisamos deixar as meninices de lado. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar muita gente. Você pode ser um mestre na mentira. Mas mesmo que você seja muito bom, a Deus você não consegue enganar. E essa noite eu quero clamar ao Senhor que olhe para a tua vida, que você seja convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo, para que você entenda a importância de você ter uma vida íntegra diante do Senhor, para que você entenda que os pecados que você está cometendo, todos eles te levam ao distanciamento da presença do Senhor na sua vida. Não que ele se distancie, o Senhor está parado no mesmo lugar, mas você tem a sensação de distanciamento de Deus. Isso não é bom para você. Quando nós estamos sendo escolhidos por Deus, Deus deposita em nós o Espírito Santo dele para lidar com todos os problemas que nós temos. Ele nos dá a capacidade de caminharmos em segurança diante dos desafios da nossa vida. Eu olho para pessoas que querem manipular Deus ou enganá-lo como, literalmente, crianças, moleques. E eu lhe pergunto, será que Deus merece que você o engane? Será que não está chegando a hora de vivermos uma vida íntima e reta com o Senhor? Cristo, no versículo 19, parte B, diz assim: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria muito que nesse dia você pudesse olhar para Cristo e falasse: Senhor, eu não quero mais viver a vida como eu vivia antes. Eu estou cansado do fardo dos meus pecados. Dá-me da tua sabedoria para poder lidar com a minha vida, para poder abençoar minha família, os meus filhos. Liberta-me, ó Deus, dessa infantilidade de achar que, pelo fato de eu não dizer os meus pecados, tu não sabes. Espírito Santo, nesse momento eu clamo, abençoa a vida daqueles que estão ouvindo, para que possam cair em si, entender o seu erro e possam glorificar o teu nome. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é porque não tem mais fardos, não tem mais peso.
O pecado está sendo lançado diante do Senhor para que venha perdão dos teus erros. É esse o desejo. Olha como Cristo fazia. Cristo pregava, curava, libertava o povo. E esse povo queria seguir a esse Jesus que fazia tudo isso. Muitos deles fraquejavam pela distância com que Jesus andava. Mas você e eu, que razão temos para não caminhar perto de Cristo? Aquela geração, aqueles homens que ali estavam, não sabiam o que fazer direito. Não conseguiam ver Cristo ainda como Senhor das suas vidas. Eram apenas, muitas das vezes, um público querendo ver milagres, distração. Infelizmente, hoje, muitas pessoas vêm ao culto para ocupar o seu domingo à noite, para se distrair com uma mensagem muito boa. Cantam, ouvem. Mas Deus não te quer aqui como plateia. Deus te quer aqui como homem e mulher restaurado, restaurada. Por isso, nessa noite eu quero pedir a Deus que olhe para o teu coração e lhe dê capacidade de se arrepender dos seus pecados. Para que aquilo que Jesus queria, que houvesse alegria no meio do seu povo, para que deixasse as meninices de lado, para que houvesse maturidade e integridade da parte dos seus servos. Você e eu somos convidados a essa vida de equilíbrio, de sabedoria, de relação íntima com Jesus. Eu gostaria que você não abrisse mão dessa oportunidade. Não há como chegarmos perto do que é santo sem buscarmos santidade. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você, pedir a Deus pela sua vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão do outro lado da tela. Não sabemos o momento em que elas vão ouvir essa mensagem. Mas, Pai, clamamos pelo teu amor, pela tua compaixão sobre as suas vidas. Que o teu Espírito Santo os convença de tudo e faça no coração dessas pessoas a produção de atitudes maduras, sóbrias, não mais de meninices. Não mais, ó Deus, de homens fracos que dão desculpas que não têm lógica mais para adultos dar. Senhor, nós queremos tomar do teu reino a força. Queremos, ó Deus, lutar conosco para que venhamos a vencer dia após dia, glorificando o teu nome, te bendizendo, te exaltando, colocando o nosso coração à disposição do teu reino. Por isso, nos faz crescer, ó Deus. Que onde chegar essa mensagem, haja transformação de vida, haja um querer novo, Pai, para que, ó Deus, o nosso coração seja cheio da tua presença e o júbilo do Senhor habite entre nós e se faça diferença entre nós e os outros. Nós que te adoramos, te bendizemos e temos intimidade contigo. E os outros que ainda não te conhecem. Para que, ó Deus, olhando para nós, essas pessoas te vejam. E nos vendo, adorem e bendigam o teu nome. E te aceitem como Senhor das nossas vidas, como nós, essa noite, lhe aceitamos, ó Deus. Sê misericordioso para conosco. Perdoa-nos, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E agora eu vou lhe despedir, para que você tenha uma semana de bênção, de paz, de alegria, restauração. Restaure a sua fé com essa palavra que foi trazida hoje ao seu coração. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tudo que tu és, por tua misericórdia e por teu amor. Pedimos, ó Deus, que nesse momento venham recair sobre a bênção sobre a vida daqueles que ouvem todas as bênçãos que tu tens, ó Deus, preparadas para as suas vidas. Sejam, ó Deus, semana de paz, de saúde, ó Deus, que o entendimento do teu querer sobre as suas vidas traga sobre cada um de nós a plenitude da ação do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, não hajam lacunas dentro de nós e, mais do que isso, tenhamos, ó Deus, a robustez da fé que vence todos os desafios. Cuida agora, ó Deus, do agir das nossas vidas. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do seu Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.